Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos lá, fechamento semanal. O que a gente tem para analisar? Vamos dar um passeio por alguns gráficos aqui. Primeira coisa, Bitcoin fechou em um caráter que para mim pode indicar uma continuidade de alta. Eu não vou mentir para vocês aqui. Porque observa o seguinte, deixa eu tentar colocar um gráfico aqui que esteja menos sujo para a gente fazer a análise de candles e depois a gente faz a análise, isso aqui tá bonito, deixa eu apagar tudo aqui desse gráfico. Olha como é que a gente analisa isso aqui. O gráfico fez a sua alta, depois ele na abertura, exatamente na abertura, entrega uma pernada de baixa, porém essa pernada de baixa não perde a mínima do primeiro candle. Então, quando esse evento acontece, que seria a região dos 40 mil, nós entendemos o seguinte. Nós temos duas coisas para analisar aqui. Primeiro, nós tivemos o que nós chamamos de topo sem pavio, né? E aí, esse topo sem pavio significa que houve uma pressão vendedora muito forte, certo? Diferente desse candle aqui, que teve uma pressão vendedora baixa e uma pressão compradora extremamente forte, esse candle foi o inverso. Por quê? A pressão compradora defendeu a região dos 40 mil, porém não avançou acima da região dos 43.800. Então foi uma derrota dos touros nessa briga aqui. Você vê como é que o gráfico pode ser analisado racionalmente, não apenas graficamente. Então, quando você entende que houve uma perda dos touros aqui, pode indicar o início de uma reversão gráfica. Mas por que pode indicar o início? Porque este mesmo gráfico que deu essa força vendedora não rompeu a mínima da semana anterior. Então, foi uma força compradora forte, porém controlada. Entende o conceito? Forte, porém controlada. Observa esse outro exemplo aqui, ó. Nessa força vendedora que aconteceu, nós perdemos a mínima, que foi o candle que tinha gerado a máxima até então, a máxima em 31 mil. E aí ele perdeu a mínima. Quando ele perdeu a mínima, ele até retestou um pouquinho, mas depois entregou mais queda. Por que isso aconteceu? Vou abrir o menu aqui do coisa aqui aleatoriamente. Mas por que isso aconteceu? Porque a perda da mínima denota uma total vitória dos touros nessa batalha que ocorreu aqui. Nessa batalha aqui, ocorreu uma resistência dos touros na região dos 40 mil. Então, neste momento, 40 mil é a região mais importante que nós precisamos olhar. Se perder a região dos 40 mil, iniciamos um processo de reversão que pode acabar, obviamente, no topo anterior que não foi retestado em 31.800, mas também pode sofrer uma zona de suporte próxima à região dos 35, porque essa zona aqui formou suporte. Se você olhar no gráfico diário aqui, aqui e aqui, você vai ver a formação de um suporte próximo da zona dos 35. Então, se e apenas se perdermos a zona dos 40 mil, 35 é o nosso primeiro alvo e 31.800 é o nosso segundo alvo. Esperamos que a zona dos 31.800 faça o suporte gráfico para a continuidade de alta. Se rolar abaixo disso, aí a gente vai ter problema. Por isso que eu acredito que antes disso, ali em 33, já deve ser o fim do processo de reversão, caso ele ocorra. Porque para que ele ocorra, a zona dos 40 mil precisa ser perdida. Eu mostrei no vídeo de ontem, existe uma quantidade absurda de ordens aqui. Eu acho que eu posso mostrar de novo, não é um problema. Tá aqui, ó, Bitcoin Wisdom. Não é um problema. Existe uma quantidade avassaladora de ordens na zona dos 40 mil, justamente esperando a resolução deste evento aqui. E aí, 40 mil vai segurar o gráfico ou não? Bom, o que nós sabemos é que essa é agora a zona mais importante do gráfico, ó. Começa aqui em cima, em 41 mil, 40.700, 40.500 e 40 mil dólares por unidade. Então,
é a zona mais importante. O processo de reversão gráfica vai acontecer mediante a perda dessa mínima. Por quê? Porque aí a gente vai decretar a vitória dos ursos dentro dessa guerra que está acontecendo aqui agora. Porque ainda não tem um vitorioso. Houve um empate, certo? Se aqui houve uma resistência dos ursos, aqui houve uma resistência dos touros, e no fim das contas a gente nem avançou acima de 45 mil e nem avançou abaixo de 40 mil. Então são essas duas zonas. Se romper acima de 45 mil, nós decretamos a vitória dos tourinhos, certo? Decretamos a vitória dos tourinhos e olhamos novamente para a zona dos 48, aquela zona da FIBO que eu já falei nos vídeos anteriores. Mas se perdermos essa zona, é vitória dos ursinhos, e aí a gente volta a olhar para zonas inferiores. Sendo bem sincero, eu queria que tocasse 48 primeiro antes de começar a cair, mas eu não reclamaria se começar a cair agora, tá? Porque eu quero comprar mais Bitcoin e principalmente Ethereum. O que corrobora para isso, obviamente, é um RSI extremamente esticado. Então não seria surpreendente dizer que isso aqui pode romper para baixo. Mas, dado ao candle que fechou aqui, dentro dos limites, né, fica difícil. Por quê? Porque o limite do candle é esse aqui, ó. Ou seja, toda a negociação que aconteceu nesta semana está contido entre os valores negociados na semana passada. Por isso, o candle da semana passada é mais importante do que o candle dessa semana que fechou agora. Por isso nós olhamos para as máximas e mínimas dele antes de pensar em alguma decisão gráfica, certo? Deixa eu dar uma olhada no MACD. MACD, ó, começando já pela primeira vez depois de muito tempo fazendo um tique inferior ao tique anterior. Isso é muito interessante pra gente. Pode sim ser o início de uma pernada de reversão que a gente já está esperando há muito tempo. Convenhamos, né? Eu tinha falado para vocês que entre 42 e 45 poderia fazer uma zona de resistência, né? A 0,5 está bem aqui em 42, foi onde, né, até falei o que eu estaria fazendo nos vídeos anteriores, e basicamente é o que a gente tem que aguardar agora. Pode ser que continue subindo para os 48? Até pode, mas nesse momento a zona dos 44.600 e a zona dos 40 mil são os dois pontos que a gente precisa ficar com atenção máxima. São eles que vão ditar os próximos níveis do Bitcoin, certo? Então, olho, MACD já deixa a gente entender que uma reversão gráfica é possível, só que tem um outro cenário também. Nós fecharmos um terceiro candle verde dentro dos limites também do primeiro candle. Aí a gente vai estar num processo de lateralização, e esse processo de lateralização começa a colocar a zona dos 40 mil como suporte gráfico e zona de compra. Por quê? Que ele pode ficar lateralizando aqui infinitamente, com volumes cada vez mais porcos, certo? Até o momento que ele vai romper para cima. Que geralmente lateralizações depois de uma pernada de queda são para continuar subindo. Por quê? Subiu, aí deu aquela lateralizada feia, porca, e aí o que acontece? O MACD, o RSI e tudo mais cai, enquanto o gráfico está andando de lado. Aí chega no momento ele volta a subir de novo, aí o gráfico, pum, explode para cima. Se vocês olharem bem, foi o que aconteceu nessa lateralização aqui. O gráfico subiu, cheio de força, lateralizou aqui entre 32 e 25 e aí dá-lhe para cima novamente. Então, é bem possível, dado ao contexto que geralmente fazemos 3 pernadas de alta, poderemos ainda ter uma lateralização aqui, mas isso a gente não pode confirmar agora. Precisaria de mais candles fechando dentro dessas extremidades. Isso é um quesito para a gente analisar bem mais na frente caso aconteça. Nesse momento, 44.600 e 40 mil são os valores que a gente não pode deixar passar, certo? Então fiquem de olho nesses valores. Já mostrei para vocês o quanto que tem de ordem aqui em 40 mil, e é isso que a gente tem para olhar do Bitcoin agora. Eu quero mostrar para vocês o Ethereum, porque o Ethereum é, como eu disse semana passada, a minha preocupação mensal. Lembra que eu tinha falado que ele
estava fazendo o processo de reversão e foi justamente o que aconteceu. Tocou aqui nessa zona. Sendo bem sincero, eu achei que valeria a pena iniciar um swing trade, obviamente com stop aqui embaixo. Stop minúsculo, ridículo, porco, de 2%, é 1,5% nesse stop. Por quê? Porque, sendo bem sincero, um reteste de topo anterior para mim pareceu bem saudável. Bem saudável mesmo. Claro, um alvo para uma operação dessa também é um alvo minúsculo, né? A gente vai buscar aqui do último fundo uma Fibonaccizinha. Se buscar 2.600 é alegria, mas 2.500 acaba sendo um alvo bem mais factível. Felipe, tu realmente acredita que um negócio desse aí pode acontecer? Acredito sim, um swing trade extremamente saudável, certo? E o stop, caso ele aconteça, estamos expostos a isso, é um risco de se operar no mercado cripto, tá? É minúsculo, então temos tudo que precisamos para uma eventual operação muito boa, um stop minúsculo e um alvo interessante, bem proporcional ao stop. Se o stop é maior, o alvo também tem que ser maior, você vai se arriscar por muito ou se arriscar pouco para conseguir igualmente pouco. O nome disso é racionalização. Eu acho que é interessante porque, já que houve esse reteste, principalmente depois de uma figura gráfica de continuidade de alta, eu acho que é bem interessante, né? Porque se você olhar a figura em si, nós deveríamos ter um alvo aí, pelo menos, a partir do rompimento, próximo à zona dos 2.700. Claro que eu acredito que 2.500 vai segurar muito o gráfico em uma primeira vista, então talvez seja mais interessante sair aí. Mas, né, como o stop é minúsculo, eu acho que vale a pena, principalmente porque o Ethereum está ganhando uma visibilidade muito grande no mercado e essa figura gráfica de reteste de topo muito me agrada, muito me deixa feliz. Mas vamos ver como é que vai ser. De qualquer forma, eu sei meu risco aqui, eu estou extremamente confortável. No mais, a gente precisa graficamente entender se isso aqui vai ser consolidado, vai continuar alta, vai romper essa máxima aqui de 2.400 e manter uma alta robusta, ou vai seguir um candle de queda, vai rejeitar isso aqui e todo esse evento será um evento de falso rompimento de resistência. Se isso acontecer, voltar a cair aqui para baixo, entenderemos que 2.154 ainda é a zona de resistência do Bitcoin e todo esse do Ethereum. E todo esse evento aqui foi um evento de falso rompimento, portanto não deve ser considerado mais, pelo menos a princípio, o valor de 2.350 e sim 2.150 como resistência. Beleza? Finalizando, eu vou falar para vocês da Solana. Felipe, mas tu não é anti-Solana? Bom, sou anti-Solana, mas eu não sou anti-dinheiro. O negócio tá dando dinheiro, a gente vai, obviamente, dentro de um caráter de gestão financeira, entrar, né? Ela começou a trabalhar bastante, principalmente depois da situação dos celulares aí. Gostei. Gosto de cripto que trabalha. Fez a figurezinha gráfica dela aqui, né? Triângulozinho que amassou para cima e continua amassando continuamente. Fiquem de olho em candles vermelhos como esse aqui. Por quê? Como eu disse, como é hype, vai subir assim. E aí, esses fundos aqui são esses candles vermelhos aqui. Então, fechou num candle vermelho. Se você, obviamente, tem gestão financeira e entende que tudo isso aqui é risco e você pode perder seu dinheiro, dá para aproveitar sim. O problema é, como eu sempre disse, estamos estudando hype aqui. Isso aqui é um evento de hype. E hype não se analisa graficamente. Pode subir a ponto de amanhã tá $140 ou pode entregar tudo a ponto de amanhã tá $30 de novo. Por isso que a gestão aqui é mais importante do que a análise técnica, porque é hype. Mas nesse processo aqui, se você entrasse agora ou na máxima desse candle aqui, o stop deveria por obrigação ficar na mínima do candle que deu origem a ele. Por quê? Porque foi o mesmo processo utilizado aqui. Se você aqui resolveu entrar no candle que rompe a máxima, calma aí que eu vou explicar para você. Observa aqui, fez esse candle aqui que é um candle verdinho. Logo depois ocorreu um candle que é um candle de execução. Quando a gente está em um período de hype, candles vermelhos são chamados de candles de execução. Ou seja, é o cara que pegou lá embaixo que está fazendo lucro aqui. Não é um cara que está não é um cenário que está sendo revertido.
para um cenário baixista é apenas um grupo, uma parcela das pessoas que compraram lá embaixo executando seus lucros lá em cima. Por isso um candle de execução, porque é execução de lucro e não reversão de tendência, beleza? Quando você vê esse tipo de candle aqui, o ideal é você comprar no terceiro candle que rompe a máxima. Então o ideal aqui era você ter comprado aqui em 65, porém o stop deveria obrigatoriamente estar em 50. Por quê? Porque se você está comprando num processo de hype, você tem que estopar a mínima do candle de execução abaixo e entender que o stop ficou longo, sim. Não tem jeito, é um stop de 20%. Mas qual é o alvo, Felipe? Cara, eu gosto quando é períodos de hype assim, que o alvo seja 2 vezes lucro. Então, se eu estou arriscando 20%, eu quero um alvo de pelo menos 40. Então, eu vou querer pelo menos $90 como alvo. Mesma coisa se acontecer aqui. Fechou acima, bonitão. Beleza, eu vou querer pegar a máxima desse candle aqui. Estou dizendo para vocês que eu vou fazer isso. Certo? Estou de olho na Solana. E aí eu vou fazer a mesma projeção. Sei lá, fechou ali próximo a $80. Eu vou botar um stop de 25%. Eu quero um alvo de 50%. Eu vou estar olhando lá para 120 e vou estopar aqui embaixo. Vou segurar essa operação o máximo possível. Só que a Solana está numa hype absurda. Então é interessante que você fique de olho nela. Por quê? Não vai voltar para $30, a não ser que haja aí um efeito Sen novamente, igual houve na Luna. Não vai voltar para $20, vai continuar subindo infinitamente, isso aqui. Porém, nós temos os alvos, principalmente o alvo da 0,5 da Fibonacci, que tem tudo para dar uma segurada nesse gráfico, dar uma oportunidade para quem quer operar longo prazo. Só que esse alvo está lá em $130. Então, nesse momento, ela está sentando na 0,23, certo? O que corrobora mais ainda para essa análise que a gente acabou de fazer. E, se der bom, entrar aqui, estopar aqui e meter meu alvo aqui. Estou dizendo que eu vou fazer, não estou dizendo para você fazer. Eu sei o meu risco, eu sei o quanto eu vou perder. Mas eu gosto de falar para vocês as coisas que eu faço, não para vocês me seguirem, mas para que vocês pensem se é útil para vocês, se vale a pena, para vocês terem noção de alguém que está operando, o que está fazendo e como pensa, certo? E aí é a gestão de cada um. Tá bom, meus queridos? Acho que ficou bem extenso, mas ficou extremamente inteligente, o que eu quis dizer, né? Acho que ficou bem elucidado. E é isso. Não esquece de deixar o like, não esquece de mandar para alguém, porque vai ajudar alguém, cara. Eu sei que o que eu crio aqui é ouro. Tem gente que vende isso aqui. Eu não quero vender, eu não acho que eu preciso vender. O que eu quero é só o seu tempo, somente o seu tempo, somente um pouco do seu tempo dedicado aqui, um comentário, um like, para eu saber que realmente foi útil o que eu fiz aqui. E caso você queira justamente aprender comigo, tem o livro aí. E outra, eu nunca vou chamar nenhum de vocês em DM, seja do TikTok, seja do Instagram, para falar sobre assuntos financeiros, para falar sobre venda de qualquer coisa. Eu não faço isso. Se quiser adquirir qualquer conteúdo meu, é pela Hotmart, onde você é assegurado pela Hotmart, onde você tem os direitos da Hotmart e eles asseguram você e a sua compra. Por ali, nada no tete a tete. No tete a tete, a única coisa que você vai conseguir de mim é tirar suas dúvidas. Igual tem gente que todo dia manda mensagem lá: pô, Felipe, tal cripto e tal projeto. E aí eu tô aí para ajudar da forma que eu puder. Mas eu nunca vou fazer isso. Então, se acontecer de qualquer mensagem desse tipo chegar para você, pode denunciar sem pensar 2 vezes. Não sou eu, certo? E é isso. Valeu. Tamo junto.